Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, MBA em finanças, consultor de empresas, 30 anos como consultor de empresas, 15 anos investindo na Bolsa de Valores. Criei o Viver de Renda, o canal, para compartilhar aqui com vocês as minhas experiências, as coisas que eu vi, vivi e aprendi. Não deixe de assistir as nossas lives. Não sei se vocês estão olhando. Aqui no canal tem a parte ali das transmissões ao vivo. Veja ali na aba ao vivo e você vai ver lives maravilhosas. Olha, live com Alceli Barroso da IBM falando sobre o futuro do trabalho. Live com o Marcos Costa, que foi CEO da Alstom, da GE Transporte, falando sobre o papel do CEO nas grandes corporações, como construir uma carreira e chegar a ser um CEO. Tivemos o Reinaldo Polito falando sobre o poder da comunicação, a maior autoridade brasileira sobre oratória, sobre comunicação, livros publicados em mais de 30 países, entendeu? Uma autoridade nessa área, um velho conhecido. Tivemos recentemente agora a última live que a gente fez com o Emílio Munaro. Emílio que construiu uma carreira de sucesso passando por IBM, Microsoft, Instituto Ayrton Senna. Então, muitas lives positivas. Marcos Braga, que foi CEO da HSM. Então, muita gente que a gente foi conhecendo ao longo desses 30 anos como consultor de empresas, né, se relacionando com eles, e a gente tem aproveitado e convidado esses velhos conhecidos, esses velhos amigos, pessoas que conhecemos e que têm sido generosos, atendido ao nosso convite e participado dessa série de lives, de um projeto que nós batizamos de Ações que Transformam. E está dentro do canal Viver de Renda. Portanto, recomendo que vocês assistam as lives, porque elas são muito importantes e vão agregar muito no seu crescimento enquanto pessoa, profissional, investidor. Tenho certeza que vão ajudar bastante. Gente de alto nível, pessoas que você não tem a oportunidade de escutar assim normalmente. No seu dia a dia, na sua normalidade, você não tem essa oportunidade, que poderia talvez estar assistindo, participando de seminários, de cursos, pagando muito para ouvi-los. E aqui você tem essa oportunidade de aprender um pouco mais com eles de forma gratuita, né? Meu muito obrigado a todos que já aceitaram os meus convites e recomendo que vocês não deixem de assistir às nossas lives do projeto Ações que Transformam. Em breve anunciaremos a próxima, certo? Bom, vamos falar um pouco de Oi. A Oi vai fechar lojas em 2022 e vai redimensionar o seu serviço de televendas. Eles têm aí a expectativa de reduzir estoques e atingir uma meta de redução de custos anuais de R$ 1 bilhão este ano. Em 2021 essa foi a meta, foi atingida. Para 2022 também é a mesma meta, R$ 1 bilhão de economia que pretende conseguir a Oi. O Rodrigo Abreu ele afirmou na apresentação de resultados do dia 5 que a empresa continua a perseguir essa meta de economizar R$ 1 bilhão em gastos operacionais por ano. Esse é um desafio que ele estabeleceu e que tem sido alcançado, né? Então, nesse sentido, a Oi vai fechar muitas lojas e redimensionar a equipe de televendas, reduzindo estoques em 2022. Vamos lembrar que boa parte dessas lojas que serão fechadas estavam relacionadas ao imóvel que já foi vendida. Então veja, todas essas ações que a Oi está tendo de descontinuidade de negócios geram uma grande redução de tamanho da empresa. A empresa está ficando menor, do ponto de vista de estrutura e ela precisa, óbvio, se adequar a essa nova realidade, né? Muito disso, portanto, tem relação com a venda da Oi Móvel, que foi fechada para TIM, Vivo e Claro. Sem essas lojas para venda de celular, o foco vai ficando cada vez mais nas questões relacionadas à banda larga fixa, né, a Oi Fibra e os aspectos de experiências digitais da área de tecnologia, né? Em 2021, a maior economia que a empresa alcançou veio exatamente da área de recursos humanos. Foram 192 milhões de gastos a menos em 2021, comparado com 2020. Houve uma redução na Oi de 1.300 vagas.
A segunda frente que apresentou mais economia foi a dos pagadores duvidosos, em que os custos com estes caíram 183 milhões. A título de comparação, a diretoria estatutária da companhia, formada por 3 pessoas, recebeu remuneração fixa no ano passado de 48 milhões, repartida entre 5 executivos. Para este ano, a remuneração fixa será de 8,1 milhões, dividida entre 3 executivos, com possível ganhos de bônus por desempenho que eleve a remuneração até 63 milhões. Conforme Rodrigo Abreu, a digitalização, a alteração dos gastos com marketing, o melhor uso da inteligência de TI levaram à redução de 2,6% nos custos operacionais no ano que passou. Se for considerada a inflação acima de 10% no período, tem-se que a redução real dos gastos foi de 13% na comparação com 2020, da ordem que foi aí de 12,38 bilhões. A Oi passa por recuperação judicial desde 2016, vendeu aí seus data centers, torres móveis, unidade de celular e o controle da sua unidade de infraestrutura ótica, que é a Vital. E aí, nesse processo todo, a Oi está levantando o capital necessário para proceder à desalavancagem de sua dívida, né? E é isso que nós vamos ver, não já neste balanço que vai ser divulgado agora do primeiro trimestre, dessa semana que vem, mas sim no do segundo trimestre. No fim das coisas, no frigir dos ovos, como se diz, é este balanço que nos interessa, o do segundo trimestre, ok? Uma outra informação que é relevante, que veio também na apresentação do Rodrigo Abreu, trata-se da questão da migração da concessão. Ele disse que isso só estará resolvido em 2023. Havia uma expectativa de que isso pudesse ser resolvido. Olha, inicialmente sempre foi 2023 o horizonte para a resolução disso. Aí, numa apresentação de fim de ano, o Rodrigo Abreu chegou a dizer que a coisa estava indo muito acelerada e que poderia até surpreender e ser decidida no último trimestre de 2022. Mas agora ele deu um passo atrás e disse que esse assunto vai ser realmente resolvido em 2023, né? É um assunto muito complexo que está sendo mediado, né? Uma disputa entre Oi e Anatel. A Anatel já concordou que as concessões de telefonia fixa deverão pagar um preço para se transformarem em empresas de regime privado. Falta um detalhe, que é quanto aos compromissos e quanto deverão pagar. Para o Rodrigo Abreu, CEO da Oi, a maior concessionária do país, existe ainda muito do que ser discutido sobre a migração das concessões. As regras devem ser aprovadas apenas em 2023. Ele disse que existe aí um processo de arbitragem e que as regras de concessões estão conectadas entre si, no sentido de que as decisões no âmbito da arbitragem serão determinantes para a definição do valor a ser pago pelas operadoras que desejem migrar desse regime de concessão, né? E aí ele lembrou de que a arbitragem é um processo longo e que deve apresentar resultados em no mínimo 2 anos a partir do seu início, o que significa que alguma decisão parcial da Câmara de Arbitragem deverá sair provavelmente no final desse ano, não antes. O resultado final do processo deverá ser encerrado às vésperas do término do contrato de concessão. Ele repetiu uma expectativa recorrente com relação à arbitragem. Ele afirmou que a Oi sairá com saldo positivo do processo. Ele disse que há um reconhecimento de que deve haver compensação à empresa por parte do Estado em razão do déficit da concessão nos últimos anos. Essa compensação, afirmou, deve fazer com que, seja qual for o preço estabelecido pela Anatel para a migração, a operação não precise bancar absolutamente nada. Como a arbitragem envolve negociação sobre 4 pontos: equilíbrio econômico-financeiro da concessão, saldo da concessão, ônus tarifário e do PGMU, Rodrigo Abreu afirmou que a decisão preliminar da Câmara de Arbitragem pode antecipar, já neste ano, ajustes nas regras de migração. Já nesse ano, disse ele,
pode ficar claro que alguns dos custos que o regulador quer acrescentar ao processo da migração não poderão ser considerados. A migração vai reduzir obrigações que são negativas para a concessão. Para isso acontecer, é crítico ter uma parcial de arbitragem para mostrar que algumas compensações não serão feitas. Nossa visão é que a migração poderá se dar sem custos adicionais. Inclusive, alguns custos precisam ser compensados devido à falta de sustentabilidade das concessões há anos. Isso ele vem dizendo já desde 2020. Um dos pontos que podem ser mexidos o quanto antes diz respeito às tarifas cobradas. No patamar que estão, disse, o preço mantém a concessão insustentável. Enquanto nem arbitragem nem migração acontece, a Oi vai trabalhando no que for possível para cortar os custos da concessão. A empresa está trocando telefones fixos dos usuários por aparelhos em outras tecnologias. Vem fazendo o mesmo com os orelhões remanescentes, os quais estão substituindo por dispositivos VoIP. A medida contou a medida, disse ele, permite o desligamento de centrais em todo o Brasil. Estamos reduzindo clientes em cobre e migrando-os para outras tecnologias de voz. E onde for possível, migrando para fibra. E com isso estamos desligando centrais em todo o país, onde for possível. Então essa é uma mudança, nós já dissemos isso aqui, que essas internet de cobre, sobretudo, né, isso vai desaparecer, né? O que a gente vai ter aí é internet de qualidade. A gente não pode mais fingir de conta que tem internet de cobre, né? Isso não existe. É aquela coisa que precisa ser esquecida e partir realmente para a questão da conectividade de qualidade. Isso tem a ver com fibra ótica, né? Vamos lembrar, a gente já destacou isso aqui hoje, que a Oi e a Vital finalmente tiveram aí a anuência prévia concedida pela Anatel. Isso é muito importante, isso foi mais um passo na transferência, no processo, né, de transformação da empresa e mais um passo, e esse eu diria decisivo, para o anúncio da saída da recuperação judicial, que eu creio que será feito agora na apresentação dos resultados do primeiro trimestre. Essa é a expectativa que eu tenho, que durante a apresentação do primeiro tri, o presidente Rodrigo Abreu anuncie o fim da recuperação judicial da Oi. Com essa anuência prévia para a transferência de controle da Vital aprovada pela Anatel na quinta-feira, dia 5, a Oi completou mais uma etapa do seu processo de transformação. Segundo a própria Oi, o foco agora é tornar a empresa mais centrada no cliente, mais leve e mais ágil. A Oi destacou em nota que também está dando sua contribuição para a evolução regulatória ao lançar com pioneirismo um modelo de rede neutra no país. Com a Vital, a empresa trará mais competição ao mercado de infraestrutura, contribuirá para a expansão de fibra e permitirá que haja uma massificação da internet de qualidade, do próprio 5G, que não existirá no Brasil sem a Oi, e que haja um aumento de inclusão digital no país por meio das redes neutras, né? A Vital destacou em nota que mais uma etapa do processo de alienação de controle e gestão da Vital foi finalizado, e desde o ano passado a Vital já atua como uma empresa de rede neutra de conectividade e já conta com 16 milhões de casas passadas com internet de fibra. A meta é chegar até 2025 com 32 milhões de casas passadas. Isso acontecendo, a Oi estará até 2025 liderando o mercado de fibra ótica. Em segundo lugar estará a Vivo. Hoje é o contrário. Hoje a Vivo está em primeiro lugar em se tratando de fibra ótica e a Oi em segundo. Mas até 2025 essas posições estarão invertidas. O primeiro lugar será da Oi, o segundo lugar da Vivo. Para o diretor comercial da Vital, Pedro Arakawa, a empresa já tem diversas operadoras e provedores usando sua rede neutra, e com essa aprovação agora da anuência prévia, vamos partir internamente para o processo de fechamento do acordo com o futuro controlador, que é o BTG Pactual. Isso culminará com a indicação e nomeação da nova diretoria executiva da Vital. Vamos aguardar essas notícias, né, da nomeação da nova diretoria executiva da Vital.
e a segregação total da companhia. Assim vamos avançar firmes com nosso plano de investimentos, que prevê 30 bilhões de reais. Tome nota, 30 bilhões de reais, que serão executados em 2022, 23, 24 e 25. Ok? 30 bilhões de reais nestes 4 anos serão executados. Dá uma média aí de 7 bilhões e pouco por ano. Muito dinheiro, né? E acredito que como já avançamos muito, estamos já praticamente indo para o final do primeiro semestre, nós veremos já nos próximos 30, 60 dias notícias de aceleração de investimentos por parte da Vital, né? É um pouco da expectativa que eu tenho. Vamos lembrar que a Vital, no leilão onde ela foi negociada do ponto de vista judicial, o valor da Vital ficou estabelecido em 22,3 bilhões. 22,3 bilhões. E essa empresa vai investir outros 30 bilhões. Né? Então, fique com essa conta aí no seu radar. Tome nota aí. Foi leiloada, o valor de mercado durante o leilão foi de 22,3 bilhões. Vai haver incorporação da Globinet, o que vai fazer com que este valor suba. Né? Vai haver incorporação da Globinet, que é a empresa de cabos submarinos, 100% vai para dentro da Vital. Então esses 22,3 vai crescer um pouco mais, devemos chegar aí na casa dos 25, 26 bilhões, o valor de mercado a valor antigo, estou falando da época do leilão. Estou carregando para lá para trás, já é um valor defasado. Então este valor de 25, 26 bilhões, considerando os valores estabelecidos na época do leilão, já estão defasados. Mas seria isso hoje, o valor da Vital, 25, 26 bilhões de reais, mas considerando que precisa fazer ajuste porque estes valores já estão defasados, ok? E essa empresa de 25, 26 bilhões vai investir nos próximos 4 anos, a partir de 2022, 22, 23, 24, 25, 30 bilhões. Então põe aí 25, 26 bilhões mais 30 bilhões de investimento que certamente vai agregar e ampliar o seu valor patrimonial. Isso é que você precisa ter em mente. E aí a grande questão é, quando essa empresa chegar lá na época do seu IPO, na virada aí provavelmente de 24 para 25, qual o valor patrimonial dessa empresa e por quanto será avaliada pelo mercado quando for fazer o IPO? Essa é a pergunta que você tem que ir fazendo. Qual será o valor da Vital quando chegar o IPO? Alguns falam em 80 bilhões, outros já falam em 100 bilhões. Trabalhamos com esses dois cenários preliminarmente, 80 bilhões e 100 bilhões. É possível a Vital chegar no IPO valendo 80 bilhões? Claro que é. É possível chegar valendo 100 bilhões? Também é. Vamos acompanhar, porque o que vai definitivamente definir isso vai ser a evolução quantitativa e qualitativa da empresa. Estejam atentos a isso. Vamos falar mais sobre a Vital a partir de agora. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.